Paz, irmãos. Então, hoje eu quero partilhar algo de Deus para as nossas vidas, para a tua vida e para a minha vida. Então eu quero falar sobre o testemunhar. Primeiramente, antes de nós testemunharmos, é preciso nós termos amor. É preciso nós termos amor. É preciso nós termos visão espiritual. É preciso nós termos misericórdia. É preciso nós termos compaixão. É preciso nós nos compadecermos das pessoas lá fora, dos perdidos, para que então isso vai nos fazer testemunhar. Então, muitas das vezes nós achamos que igreja significa que igreja é somente os pastores, ou seja, os líderes espirituais, os levitas, aqueles que louvam na casa do Senhor, os diáconos, aqueles que servem, são aqueles que normalmente ficam à porta, aqueles que estão ali na igreja para servir as pessoas. Ou seja, estão ali ajudando em tudo. Igreja não é só isso. Igreja somos todos nós. Igreja, irmãos, somos todos. Não só esses que eu mencionei, mas todos nós. Primeiramente, todos nós, antes de sermos isso, primeiramente todos nós somos obreiros de Deus. Todos nós estamos ali para servir. A igreja, é preciso entender que a igreja somos todos nós. Deus, Ele não elegeu a todos os cargos pastores. Deus não elegeu na igreja só pastores. Deus deu vários dons, talentos. Tem pastores, tem missionários, tem aqueles que têm dons de cura, dom de sinais e maravilhas, aqueles que têm o dom da palavra, o dom de discernimento de espíritos, aqueles que têm o dom de revelar os sonhos, as interpretações, aqueles que têm o dom de profecia. Mas tudo, precisamos entender que tudo é um conjunto, tudo vem de Deus. E que esses dons são derramados pelo Espírito Santo, conforme a vontade de Deus. Todos vêm de Deus, de um só Deus. O nosso corpo como ser humanos, ele tem vários membros. Então, para o nosso corpo funcionar, o nosso corpo, ele precisa que todos os membros trabalhem em grupo, em unidade, para que então o nosso corpo funcione bem. Então, a igreja, ela funciona da mesma forma. Todos nós precisamos trabalhar em grupo para que a igreja para que na igreja haja unidade e que a igreja possa funcionar. Porque a igreja não é só a igreja somos todos, todos juntos, membros uns dos outros. E todos temos que funcionar como equipa, como grupo, em unidade, para que a igreja ande para a frente. O corpo de Cristo somos nós. Somos todos nós. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, todos nós membros, todos nós, as pessoas que congregam na igreja, todos nós estamos ligados a um só corpo. E então, nós precisamos uns dos outros. Se nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. E então nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos servir uns aos outros. E dando o melhor uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. No seu corpo, Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Ele é o cérebro da igreja. Ele é aquele que faz funcionar o corpo. Ele é aquele que capacita. Ele é aquele que faz andar, que faz que o corpo, que a igreja ande para a frente e para o mesmo lado, que haja então unidade. Mas hoje em dia, irmãos, a mentalidade hoje em dia da igreja é totalmente errada. Está fora
não consegue entender, não consegue discernir. Hoje em dia a mentalidade da igreja é totalmente errada. A igreja não pode funcionar somente em um espaço que é físico. A igreja, a identidade de igreja, a identidade da igreja, ela deve ser mostrada não somente em um espaço físico, mas a identidade da igreja também precisa ter essa identidade lá fora. Fora desse espaço, fora da igreja, desse espaço físico. Se agirmos, irmãos, se agirmos como igreja somente em um espaço físico, nós funcionamos então como religiosos, nós agimos como religiosos. Ou seja, nós funcionamos como um grupo fechado. Como um grupo fechado. Se nós funcionarmos só como igreja dentro de um espaço, então nós estamos a funcionar e nós estamos a agir como religiosos, sendo então um grupo fechado e não a igreja de Cristo. Seremos então um grupo que nega Cristo, que nega o Evangelho de Cristo, que nega a palavra de Deus. Isto, irmãos, se chama religiosidade. Igreja não é um espaço. Igreja não é um grupo fechado. A igreja tem que ser um povo que ama a Deus, que adora Deus não somente em um espaço físico, mas adora Deus, louva Deus, vive para Deus, agrada a Deus, glorifica a Deus não somente no espaço, mas também lá fora, no mundo, em suas ações, em suas obras, no seu testemunho, dia após dia. Se nós somente agirmos dentro, se nós somente louvarmos e glorificarmos, agradarmos Deus dentro de um espaço, então nós estamos a funcionar, nós estamos a ser hipócritas, religiosos, e nós estamos a agir como um grupo fechado. Igreja é um povo que ama a Deus. Assim, irmãos, como o hospital precisa dos doentes, assim é uma igreja precisa dos pecadores. O hospital está ali para todos, assim é a igreja está ali para todos, não para fazer exceção de pessoas. Nós não somos um grupo fechado, pelo contrário, mas muitas das vezes nós agimos assim, como religiosos, como hipócritas. Negamos Cristo, negamos o Evangelho de Cristo, negamos a palavra de Deus, negamos Cristo diante do homem, negamos Cristo diante do mundo. Nos envergonhamos do Evangelho de Cristo diante do homem, diante do mundo, diante de circunstâncias lá fora. Nós precisamos ser alguém que tem a identidade de Cristo na igreja e fora da igreja. Isso é ser igreja de Cristo. Isso é pertencer ao corpo de Cristo. Muitas das vezes nós somos assim, nós funcionamos assim. Agimos como religiosos. Os religiosos, irmãos, são aqueles que negam Cristo. Os religiosos são aqueles que negam a cruz e que negam a palavra de Deus. Os religiosos são aqueles que se envergonham do Evangelho de Cristo. Irmãos, a identidade de Cristo só tem aquele que ama a Deus, que vive para Deus e que obedece a Deus e que pratica a palavra de Deus, não somente dentro da igreja, não somente na igreja, mas por onde ela passa, ela carrega a cruz, por onde ela passa, ela carrega a cruz, por onde ela passa, ela carrega o Evangelho de Cristo, por onde ela passa, ela carrega o amor de Deus, por onde ela passa, ela carrega a misericórdia de Deus, por onde ela passa, ela carrega o seu testemunho, o testemunho de Cristo. Então, hoje em dia, a mentalidade do povo é assim: eu para pregar, eu tenho que estar de fato e gravata, eu tenho que estar vestido a rigor, tenho que estar todo bem vestido,
Eu tenho que ter um microfone, eu tenho que estar em cima do altar para pregar e para testemunhar. Hoje em dia é essa a mentalidade de muitas pessoas dentro da igreja. Eu não preciso do microfone. Eu não preciso estar em cima do altar. Eu não preciso ter fato e gravata para pregar e para testemunhar Cristo, o Evangelho de Cristo. A pergunta é: onde é que você aprendeu isto? Onde é que tu aprendeste isso? Que precisas ter um fato e uma gravata? Onde é que tu aprendeste que precisas ter um microfone e um altar para pregar e para testemunhar Cristo? Quem te disse isso? Foi a Bíblia que te disse isso? E eu te dou um exemplo. Eu te dou um exemplo como isso é mentira. Eu dou-te o exemplo de Jesus Cristo. Este Jesus, ele é sempre o modelo. Ele é sempre o exemplo. Então nós devemos seguir Jesus Cristo. Seguir então aquilo que Cristo fez. Então Cristo, ele é o nosso exemplo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa base. Então Jesus, nós vemos Jesus em seu ministério. Jesus não precisava de altar. Jesus não precisava de microfone. Jesus, para pregar as boas novas, para pregar a palavra de Deus, para pregar o reino de Deus, Jesus não precisava de microfone, não precisava estar em cima do altar para pregar. Jesus não precisava estar bem vestido para pregar. Isso acontece. As pessoas que pensam assim, as pessoas que agem assim, elas agem assim, elas fazem assim, elas vivem assim por quê? Porque elas não querem pregar, porque elas não querem fazer, porque elas não querem testemunhar. E então, a razão porque elas não querem fazer, porque não querem testemunhar, então elas arranjam maneiras, elas arranjam desculpas para não pregar. Elas têm sempre algo a acrescentar, elas têm sempre um porquê, um senão. Elas arranjam sempre desculpas, é por isso que elas pensam assim, funcionam assim. É desculpas, é apenas desculpas. Acabam sempre por meter traves. Elas não testemunham e elas estão sempre a querer ter razão. Elas metem sempre traves. Elas metem sempre, elas arranjam sempre desculpas para não pregar e para não testemunhar. Mas eu digo, é assim. Jesus, ele estava cheio. Jesus estava cheio da glória de Deus. Jesus, ele transbordava da unção e da glória de Deus. Ele transbordava da palavra de Deus porque ele era a palavra. Jesus transbordava do amor e da compaixão de Deus e da misericórdia de Deus. Nós vemos no ministério de Jesus onde ele estava. Ele não pensava duas vezes. Ele abria a boca e testemunhava. Ele pregava, ele testemunhava. Não aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas sim aquilo que elas precisavam ouvir. Ele pregava sempre a verdade eterna de Deus. Aquilo que realmente importava ser pregado, ele pregava. Porquê? Porque aquela palavra que ele pregava era a palavra que salva. Então nós vamos agir da mesma maneira, seguir Jesus Cristo. Não porque não senão, mas nós vamos seguir Jesus Cristo. Jesus não precisava do microfone, Jesus não precisava estar em cima do altar para pregar e para ministrar. A vida de Jesus foi uma servidão, foi serviço. A vida de Jesus, ele pregou, ele testemunhou a palavra de Deus em seu ministério. Nós não vemos Jesus com fato e gravata, nós não vemos Jesus com microfone, nós não vemos Jesus em cima do altar. Jesus, por onde ele passava, ele pregava e testemunhava a palavra de Deus. Irmãos, Jesus, ele não pregava somente nas sinagogas, mas ele pregava quase sempre na rua. Por onde ele passava, nós vemos Jesus a pregar as boas novas. É claro, atenção, Jesus foi quem edificou a igreja. Assim como ele disse, tu és Simão Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atenção, foi Jesus Cristo que edificou a própria igreja. Ele é a igreja. Jesus foi quem edificou a igreja. Foi Jesus que a edificou e prometeu a edificar até o fim. Mas Jesus, irmãos, ele pregava, ele testemunhava. Por onde ele ia, ele abria a boca. Então isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. E tem que nos chamar também a atenção para a nossa vida.
Pois significa que quando nós estamos cheios de Deus, irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, nós necessitamos de abrir a boca para testemunhar. Para as pessoas, nós precisamos abrir a boca quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós temos que abrir a boca. Há uma necessidade de nós, há uma necessidade do nosso coração de abrir a boca e testemunhar a palavra de Deus para as pessoas, o amor de Deus, o Evangelho de Deus, o amor ao próximo, a misericórdia, a cruz, o arrependimento, a salvação. Há uma necessidade, quando nós estamos cheios de Deus, há uma necessidade dentro de nós para testemunhar e para pregar a salvação. Mesmo que as pessoas não gostem de ouvir, mesmo que as pessoas não aceitem ouvir, mesmo que elas não aceitem, mesmo que elas vão nos odiar, nós precisamos falar. Mesmo que as pessoas venham a nos difamar, mesmo que as pessoas venham a nos odiar, venham a nos caluniar, a injuriar, a humilhar, nós precisamos testemunhar. Importa sim obedecer a Deus e não ao homem. Importa ser amado e aceito por Deus e não amado pelo mundo e não ser aceito pelo mundo. Mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas não aceitem, nós devemos pregar e testemunhar. Nós devemos fazer o possível. É Deus que entra no impossível. A palavra de Deus diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós fazemos a nossa parte, nós semeamos a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não queira ouvir, ela vai ter que ouvir, ela vai ouvir. E a palavra vai ser semeada no coração da pessoa. Então aí, pois, é entre a pessoa e Deus. Nós fazemos a nossa parte. O importante é obedecer ao chamado de Deus e testemunhar a salvação. O importante é semear a palavra de Deus, semeando a palavra do reino, sendo semeadores do reino, irmãos. Mas se nós não estivermos cheios da presença de Deus, se nós não tivermos zelo, se nós não tivermos temor, se nós não tivermos cheio, se nós não tivermos visão espiritual, se nós não tivermos entendimento, discernimento, irmãos, a nossa boca nunca se vai abrir. Nós não vamos testemunhar, nós não vamos pregar, nós não vamos fazer a nossa parte. Nós apenas somos religiosos e funcionamos como religiosos. E então arranjamos sempre a solução, arranjamos sempre desculpas, o porquê de não testemunhar. Arranjamos sempre. E agimos como hipócritas, agimos como fariseus, agimos como religiosos. É uma oportunidade que Deus nos dá a cada dia, a cada momento, a cada dia que você sai de casa, a cada dia que eu saio de casa, é uma oportunidade de nós abrirmos a boca e testemunhar. Seja para a pessoa que for, não importa. Deus não faz exceção de pessoas, nós não podemos fazer exceção de pessoas. Então, se nós não fizermos isso, isso mostra então, irmãos, que a pessoa, se nós não fizermos isso mostra que nós não temos visão espiritual. Isso nos mostra que nós não estamos cheios de Deus. Nós estamos cheios do amor e da misericórdia de Deus. E assim será impossível nós nos compadecermos e testemunharmos o Evangelho. Porque a nossa boca só se vai abrir. A nossa boca só se vai abrir para pregar e para testemunhar se nós estivermos cheios da misericórdia e compaixão de Deus, se nós estivermos cheios do amor de Deus. Porque o amor de Deus faz-nos abrir a boca. O amor de Deus, Ele nos faz testemunhar. Porque quando nós amamos Deus, nós temos o desejo, nós temos um coração como Jesus Cristo tinha. Nós temos o desejo como Jesus Cristo tinha, nós temos a vontade de Deus em nós. Então essa vontade, ela nos faz abrir a boca e testemunhar para essas pessoas. Nós precisamos. Se nós não tivermos, nós agimos como religiosos. Nós vivemos por viver, nós não fazemos a nossa parte. Nós vivemos o Evangelho errado. Nós vivemos como religiosos, brincando com a palavra de Deus, brincando de ser igreja, brincando de ser crente, brincando de ser cristãos. Nós precisamos. Muitas das vezes, irmãos, quando nós chamamos a atenção do nosso irmão, olha, não vamos dar mais, Deus exige mais de nós, Deus quer mais de nós, muitos irmãos não aceitam. Muitos irmãos não aceitam porque pensam que você está julgando ele. Você está dizendo a ele, está mostrando a ele que ele não está fazendo o trabalho certo, mas não, Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos.
Sabe por quê? Porque muitos agem como religiosos, não gostam de ouvir. A verdade dói. A verdade confronta o erro. Então, muitos, se você for falar com o irmão, se você for chamar o irmão à atenção, ele não vai aceitar. E ele vai, não, tu estás-me a julgar. Tu estás-me a condenar. Sabe porquê, irmão? Porque na verdade, esse irmão que você vai falar, esse irmão que você vai confrontar, ele vai arranjar desculpas. Porque é assim que o religioso é. E ele não vai receber a palavra como incentivo, mas ele vai tomar uma palavra como julgamento. Ele não vai aceitar. Ele não vai reconhecer. Ele não vai reconhecer porque ele não abre a boca para testemunhar. Ele não prega a palavra, ele não faz a sua parte como cristão. Então isso me diz claramente que essa pessoa, ela vive não enganando a Deus, mas ela vive enganando-se a ela própria. Irmãos, nós não precisamos de microfone. Nós não precisamos estar de fato. Nós não precisamos ter gravata. Nós não precisamos estar em cima do altar para testemunhar. Por onde nós passamos, onde estás, nós temos oportunidades atrás de oportunidades. Deus te dá uma oportunidade, Deus te dá a oportunidade. Então nós não podemos culpar Deus, pois a culpa, irmãos, não está em Deus, a culpa está em nós. A culpa está em nós. Porque na verdade o pregar, o testemunhar tem que fazer parte da pessoa, tem que fazer parte do cristão, tem que fazer parte do discípulo de Deus. A pessoa, ela tem que pregar e testemunhar por amor a Deus, por amor aos perdidos, por misericórdia e compaixão daquelas pessoas que estão lá fora que precisam de Deus. Ela tem que mostrar amor e misericórdia e também ousadia. Mas a pessoa, ela arranja sempre desculpas. Imagem, irmãos, o religioso, sabe como é que ele funciona? O religioso arranja sempre desculpas, sempre defeitos. Ou seja, ele não faz e condena aquilo que faz. Ele, como não faz, como não testemunha, como não prega, ele critica aquele que prega e testemunha. Por causa do orgulho, por causa da sua religiosidade. Ele não faz e critica aquele que faz. E ainda diz mais, não é assim como tu fazes. Isso é religiosidade. A visão é diferente. A intimidade com Deus é diferente. Tem muito a ver, irmãos, com a intimidade que nós temos com Deus. Com o tempo que nós deixamos, com o tempo que nós dedicamos para Deus. Isso tem muito a ver. Quando nós oramos, quando nós temos muita intimidade com Deus, quando nós buscamos Deus, irmãos, quando nós estamos perto de Deus, Deus nos muda. Deus põe a sua vontade em nós. Deus põe o seu desejo em nós. Deus põe o seu plano em nós. Então, isso vai nos fazer nós estarmos no centro da vontade de Deus. Vai nos fazer a gente abrir a boca, testemunhar e pregar e viver realmente de maneira diferente como as pessoas lá fora vivem. E então isso vai fazer confusão àquele que é religioso. Muitos estão dentro da igreja e muitos olham com inveja. Muitos criticam aquele irmão que a visão está aqui. Por quê? Porque ele busca a Deus. Porque ele se sacrifica. Porque ele passa horas, dias, madrugadas na presença de Deus. Então aquele que vê, ele critica. Por quê? Porque ele não faz, então critica. Isso é religiosidade. Deus nos chamou para testemunhar e para pregar. E é isso que nós temos que fazer. Irmãos, que o Espírito Santo ele possa falar profundamente a cada coração. E que nós possamos parar de apontar o dedo. Que nós possamos parar de ser religiosos. Que nós possamos realmente abrir os olhos e discernir a vontade de Deus.
Que nós possamos deixar a nossa religiosidade de lado e viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Por isto, do nosso dia a dia, viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que Deus quer de nós, que nós possamos realmente abrir a boca e testemunhar. Em nome de Jesus. Não importa o que o religioso diz, não importa o que o seu irmão do lado diz, não importa, faça. Aquilo que Deus nos põe das mãos, faça para Deus, não para o irmão. É entre você e Deus. Não faça pelo que o irmão diz. Não faça pelo que as pessoas dizem. Não faça pelo que o mundo diz. Faça para Deus. Faça para Deus e não para o homem. Em nome de Jesus. Amém.